Isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Os preços dos imóveis explodiram em todo o Brasil. E aí, isso tem sido bom? Balneário Camboriú, Paraíba, Rio Grande do Norte, Fortaleza, Ceará, Bahia, cidadezinhas do interior com boom imobiliário, muitos lançamentos, os preços elevadíssimos. O que aconteceu? Isso é bom? Eu queria falar para você que eu já vivenciei isso. Eu já vi isso. Parece que tudo começa aqui na zona sul do Rio de Janeiro e depois se espalha para outras capitais e aí vai para umas outras cidades menores, que é o boom imobiliário, o avanço, e os preços sobem, elevadíssimos, torna-se um preço quase inacessível para compra. E ainda mais nesse momento em que os juros estão elevados, desestimulando as pessoas a financiar imóveis. Esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como você deve atuar, principalmente você do mercado de imóveis usados. Me chamo José Florencio, sou corretor de imóveis há mais de 20 anos. A corretagem me tornou expert em documentação de imóveis. Isso me levou ao direito, eu sou também advogado, pós-graduado em direito imobiliário. A Imobiliária Escola é um canal de conteúdo raiz voltado para o médio e alto padrão de imóveis usados. A minha intenção aqui é influenciar outros corretores a buscarem uma profissionalização ampla e completa para uma assessoria completa aos seus clientes, principalmente na parte documental, de avaliação e de negociação. E aí eu influenciando você se tornando um corretor completo dessa forma, outros corretores que te verem atuando vai querer ser igual a você. E com isso a gente conseguir mudar um pouco o padrão profissional da nossa categoria e ajudar muito a economia do país. Um corretor bem preparado, ele mexe com a economia do país, ele movimenta, tá bom? Galera, se você gostar desse vídeo, chega junto com o seu like, comenta, compartilha, me ajuda interagindo aqui no canal, valeu? Olha só, aparece que tudo começa aqui no Rio de Janeiro, e a primeira vez que eu percebi isso, essa explosão, né, foi lá em 2011, todo mundo muito empolgado com os preços elevados dos imóveis, corretor ganhando muito bem, porque cada venda que ele fazia, ele estava ganhando muito bem. Porém, ele vendia menos. Eu percebi isso quando eu fui fazer um levantamento da arrecadação do ITBI na cidade do Rio de Janeiro. Eu também tinha percebido, quando eu atuava lá nos anos 2004, 2005, 2006, eu trabalhava, participava de 4, 5, 6 vendas por mês, aqui no mesmo mercado. Passaram-se os anos, eu muito mais capacitado, eu trabalhando muito melhor, muito mais focado, já não conseguia fazer essa quantidade de vendas, às vezes fazia uma, quando vendia um por mês, e eu percebi isso lá em 2011, e aí eu fui ter a curiosidade de entender por quê. A primeira coisa que eu fiz foi ver a questão do ITBI, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Cada ano que se passava, a arrecadação do ITBI diminuía em relação ao ano anterior. E eu falava, como assim? Se os preços dos imóveis subiram e a arrecadação diminui? Porque a quantidade de vendas diminuía. Então, a gente, na verdade, quando os preços sobem muito, as vendas diminuem. Antigamente, eu fazia 4, 5 vendas e ganhava X. Eu passei a fazer uma venda e ganhar 2X. Para mim, para o corretor, estava ótimo, mas na verdade aquilo era uma movimentação para um travamento, e talvez você esteja vivenciando isso. Eu tenho visto alguns corretores falando que vão fazer outras coisas, que não dá para se dedicar somente ao mercado de imóveis nesse momento, porque não está vendendo. Mas você, corretor de imóveis, você pode ser um instrumento nesse momento. Inclusive, você pode vender, ganhar, continuar ganhando tão ou mais quanto você estava ganhando com o mercado mais ou menos estável. A gente precisa saber, toda crise gera uma oportunidade. É preciso que você, corretor de imóveis, seja um instrumento de contenção de preço. Você precisa se impor ao proprietário, explicando para ele
que determinado imóvel não dá para ser vendido naquele valor. Você não pode ser um corretor que coloca o rabinho entre as pernas quando o proprietário fala que ele quer 1 milhão, quando o imóvel dele fala 800, vale 800 mil. Ou ele se adapta e aceita o preço da avaliação de um profissional, ou você não trabalha esse imóvel. Porque quando você também trabalha esse imóvel, você gera na expectativa no outro proprietário, do vizinho, que o imóvel dele vale tanto quanto aquele. E aí esse imóvel está 1 milhão, não vende, o vizinho tem um outro imóvel, quer vender, coloca por 1 milhão e não vende, e a gente fica travado, você não tem cliente que queira comprar. Então é fundamental nesse momento que o corretor de imóveis seja um agente ativo na questão de avaliação e argumentação, com o proprietário, convencendo o proprietário a vender o imóvel dentro de uma faixa que os clientes compradores estão dispostos a pagar. Isso tem uma regrinha, tá? Procura aí no meu canal aí, eu tenho umas lives chamado A Fórmula do Destravamento do Mercado Imobiliário. Existem alguns tipos de proprietários que o corretor deveria se dedicar mais e outros não. Alguns proprietários estão mais propensos a vender o imóvel. Isso você faz análise comportamental. Pega minha live aí no canal, busca aí A Fórmula do Destravamento. Eu tenho alguns conteúdos, tanto em canais do Cresce, como também aqui no canal da Imobiliária Escola. Você pode assistir e entender isso. Por isso que talvez você que atue nesses mercados que bombaram agora recentemente, você ganhou muito dinheiro e saiu torrando o dinheiro todo, e de repente agora você está sem grana, com o mercado travado. Você precisa aprender a trabalhar mais proprietários que verdadeiramente aceitam os preços de venda. Isso tem uma regra, eu explico na Fórmula do Destravamento. Acessa aí. Valeu? Gostou do vídeo? Chega junto com o seu like, comenta aqui, compartilha, ajuda a destravar o mercado imobiliário, conversando com os proprietários, equacionando o preço. Não trabalhe imóveis acima do preço que vale, você não vai vender. Tem proprietários que não aceitam readequar, e através da análise comportamental que eu ensino, você consegue descobrir quais são esses proprietários, tá bom? Vamos tentar fazer um favor para o mercado, trazendo maior liquidez. Um grande abraço para você. Diz aí de onde você é, qual a cidade que é, se aí o mercado está travado, você tem sentido isso, se você está até afim de dar uma parada na corretagem por conta das poucas vendas, porque ó, isso aqui ó, é corretor de imóveis. Um abraço.